Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, que a paz do Senhor esteja contigo, que a presença do Espírito Santo de Deus esteja com a tua casa e que o Senhor Deus te livre de todo mal. Missionária Dalma falando, hoje, dia 11 de novembro de 2021, nessa quinta-feira abençoada, estamos iniciando mais uma palavra de fé, né, gente? Mais uma palavra de fé. E hoje nós vamos estudar sobre Mateus, capítulo de número 7. Então já aproveita, pega a tua Bíblia, pega aí o teu bloco de nota, o teu caderno, tua caneta, já se prepara para nós entrarmos no momento da palavra de fé. Aproveita, deixa o teu pedido de oração, aproveita, deixa aí o teu joinha, o teu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve, porque eu sei que o Senhor tem coisas extraordinárias para nos ensinar através da sua palavra. Você que é a primeira vez aqui, seja bem-vindo. Todos os dias às 6 da manhã estamos aqui para estudar a palavra de fé e todo dia às 6 da tarde a oração do milagre. Essa semana toda estamos na campanha do Salmo 125, no período das 18 horas e tem sido bênção, amém? Abra sua Bíblia aí comigo, Mateus capítulo de número 7, porque nessa quinta-feira Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações. A continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Não julgueis para que você não seja julgado, porque com o juízo que julgardes, sereis julgado, e com a medida que medirdes, serão medidos. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trava que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa tirar o arqueiro do teu olho, estando tu com a trava no teu? Hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, então cuidarás de tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não dei aos cães as coisas santas, nem deitem aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltem-se, vos despedacem. Versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. O qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estais no céu dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, façai-vos também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
pois seus frutos os conhecereis porventura. Colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz mau fruto. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? No teu nome não expulsamos demônio? No teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhoei ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E descendo a chuva, a corrente, os rios, assopra os ventos e combatem aquela casa, e não a cai, porque está edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correu os rios, assoprou os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinavam com autoridade e não como os escribas. Então aqui nós lemos todo o capítulo de número 7. O capítulo de número 7 ainda é a continuação, meus irmãos, do Sermão da Montanha. Perceba que desde o capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, nós estamos falando sobre a pregação de Jesus no Sermão do Monte. Então, no capítulo 7, Jesus vai falar novamente acerca de muitos assuntos importantíssimos, não só para a igreja daquela época, mas também para nós. A primeira pauta que Jesus vai tratar em Mateus capítulo 7 é sobre o hábito de julgar os outros. Hábito este que é adotado por muitas pessoas. Então, quando Jesus vai falar em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1, Jesus vai condenar o hábito de criticar os outros. Porque Jesus sabe que nós somos faltosos. E o crente deve primeiramente submeter-se ao justo padrão de Deus antes de pensar em examinar ou influenciar a conduta dos outros cristãos. Cristo aqui, Jesus aqui, não está abolindo a necessidade do exercício, do discernimento, da avaliação do pecado dos outros. Pelo contrário, o crente de verdade, ele é ordenado a edificar, a trazer a consciência da igreja para os falsos mestres, as falsas doutrinas, as falsas igrejas. Nós não podemos, como igreja, ser omissos do exercício da disciplina da palavra de Deus, a disciplina sobre a igreja. Só que Jesus vai dizer: olha, eu sei que é papel da igreja exercer a função de auxiliar, de ensinar a palavra, porém você não pode julgar. Você não pode julgar, porque você não é juiz. Jesus é bem claro quando ele diz sobre o julgamento.
Jesus disse: olha, não julgueis para que você não venha ser julgado. Porque a medida com que você medir, você vai ser medido. Como é que pode, Jesus dizendo no Sermão da Montanha, você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, sendo que tem, né? Você quer tirar ali o arqueire do olho do teu irmão, sendo que tem uma trava no teu olho. Ou seja, Jesus está chamando essas pessoas de hipócritas. Jesus vai falar: tira primeiro a trava do teu olho, para depois você cuidar da vida do teu irmão. Irmãos, isso aqui é muito sério, nós precisamos tomar cuidado. Eu penso que cada um tem que avaliar a Bíblia Sagrada, orar, jejumar, mas o papel de julgar, de condenar, de lançar a alma no inferno é de Jesus. Ninguém foi chamado e elegido por Deus para ter a chave do céu e muito menos do inferno. O Senhor, Ele deu poder e autoridade para a igreja, para expulsar demônio, para curar enfermo, para muitas coisas, pregar a palavra, mas o Senhor não deu poder e autoridade para a igreja lançar ninguém no inferno. Então nós precisamos parar de julgar as pessoas. Hoje em dia se julga muito pelo falar, pela aparência. É um julgamento atrás do outro. Às vezes a gente nem conhece a pessoa, a gente julga ela. Só que Jesus manda nós deixarmos de ser hipócritas e cuidarmos da nossa vida. Jesus continua em Mateus capítulo 7, versículo 7, falando sobre a bondade de Deus, quando ele diz que é para nós pedirmos, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Aí ele vai usar a figura de um pai e ele diz: olha, vocês sendo mal de coração, se algum filho de vocês pedir um pão, vocês não vão dar uma serpente? Quanto mais o vosso Pai que estais no céu. Será que se vocês pedirem, Ele não sabe dar para vocês boas coisas? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, façai-vos primeiro. Porque a gente tem mania de querer que as pessoas fazem tudo para nós, mas nós não queremos fazer nada por ninguém. E Jesus vai dizer: está errado. Se você quer que alguém faça alguma coisa por você, faça você primeiro. Se você quer receber amor, ame primeiro. Se você quer que a porta abra para você, abra a porta para alguém primeiro. Se você quer colher, semeia primeiro. Do versículo 13 para frente, Jesus vai falar sobre os dois caminhos. Jesus aqui vai pintar esses dois caminhos falando de duas portas. Primeiro Jesus fala da porta estreita e ele fala da porta larga. E ele faz a questão de explicar o que é a porta estreita, o que é a porta larga. Ele diz: olha, porfiai por entrar pela porta estreita, porque a porta larga é aquela que é espaçosa, é aquela que é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então Jesus faz questão de dizer que a porta larga, muitos estão entrando por ela. Porém, a porta estreita, que é apertada, porém é o caminho que leva à vida eterna, e poucos estão entrando por ela ou encontrando essa porta. Do versículo de número 15 para frente, Jesus vai falar dos falsos profetas. Jesus vai nos mandar: acautelai-vos contra os falsos profetas que vêm vestido de ovelha, mas que são lobos devoradores. Só que Jesus vai nos dar uma dica, e essa dica é importante para nós conseguirmos identificar quem são os falsos profetas. Jesus vai dizer: olha, pelo fruto vós conhecereis a árvore. Toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz mau fruto. Então, como é que eu faço para me descobrir no meio evangélico, no meio da igreja, no meio das reuniões, no meio das pregações,
quem é falso mestre, quem prega falsa doutrina e quem é um profeta verdadeiro. Analisando os frutos. Porque se a árvore for boa, a árvore vai dar bom fruto. Agora, se a árvore for má, a árvore vai dar má fruto. Escute uma coisa, a unção, ela abre muita porta, mas o caráter fecha muita porta. Tem gente que prega muito, canta muito, é uma árvore aparentemente muito bonita, mas os seus frutos são podres. E toda árvore que não der um bom fruto, Jesus diz que vai cortar e lançar no fogo. Porque pelos frutos vós conhecereis as árvores. Quer saber quando alguém é falso? Analise os frutos. Quer saber quando alguém vem enviado do diabo e não enviado de Deus? Analise os frutos. Pregar é muito fácil, irmãos. Cantar é muito fácil. Mas nós precisamos analisar os frutos. Do versículo 21, Jesus vai falar quem entrará no reino dos céus. Aí Jesus, ele fala claramente quem é que vai para o reino dos céus. Todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, nem todo aquele que está na igreja, nem todo aquele que está vestido de crente, nem todo aquele que prega e o céu desce, nem todo aquele que canta, nem todo aquele que tem CD gravado, nem todo aquele que diz que é gospel, nem todo aquele que diz eu sou amigo do evangelho, que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Quem é que vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então, Dalma, como é que eu sei se eu estou indo para o céu? Você está fazendo a vontade de Deus? Se você estiver fazendo a vontade de Deus, você está caminhando para ir para o céu. Aí Jesus vai dizer, olha, muitos naquele dia vai dizer, Senhor, mas eu preguei tanto no teu nome, mas eu profetizei tanto, mas eu expulsei demônio, irmãos, até os demônios obedeciam. Mas eu fiz tanta coisa maravilhosa, paralítico andou no teu nome, irmão. Deus tem compromisso com a sua palavra. Aí o que Jesus vai dizer para aqueles que não fizeram a vontade dele? Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como é que eu sei que eu estou caminhando para o inferno, Dalma? Quando eu estou praticando a iniquidade. Quando eu estou praticando o que é iníquo, o que é pecaminoso, o que é reprovável pela Bíblia, o que é inaceitável pela palavra de Deus. E quando é que eu sei que eu estou caminhando para o céu? Quando eu estou fazendo a vontade do meu Pai que estás nos céus. É muito fácil saber quem vai para o céu e quem vai para o inferno, irmão. Quem vai para o inferno é aquele que pratica a iniquidade e morre na prática da iniquidade. Aquele que faz a vontade de Deus e morre fazendo a vontade de Deus vai ser recebido no céu. Versículo 24, para nós concluirmos, até o 29. Os dois alicerces, aqui Jesus vai fazer a figura de dois tipos de pessoas. Jesus diz que todo aquele, pois, que escuta a palavra e não pratica, ele vai assemelhar, todo aquele que ouve a palavra e pratica, ele vai assemelhar um homem prudente, ou seja, ouvi a palavra, pratiquei, Jesus vai chamar esse homem de prudente, que edificou a casa na rocha. Aí Jesus vai dizer, aquele que edifica a casa na rocha, vem a chuva, vem a tempestade, vem o vento, a casa não cai, a pessoa está firme. Por quê? Porque a casa está edificada na rocha, está edificada em Cristo. Só que aquele que edifica a casa na areia é semelhante àquele homem que ouve a palavra, mas não cumpre. Queridos, tem gente que como ouvinte, ele é um ótimo ouvinte. Ele vai para o culto, ele participa do culto, ele ouve o sermão, ele chora, ele dá glória a Deus, ele só não pratica. Nem todo mundo que ouve pratica. Nem todo mundo que chora pratica. Nem todo mundo que está na igreja pratica o que está sendo pregado. Tem gente que lê a Bíblia, mas nem todo mundo que lê a Bíblia pratica o que está lendo. Então Jesus vai comparar essas pessoas que ouvem a palavra, mas não cumprem, não praticam, a um homem insensato, que edifica a sua casa na areia.
E quando algo está edificado sobre a areia fala de algo que não é sólido. A areia fala de algo que não tem rigidez. A areia fala de algo que é movediço. Um dia está lá, outro dia não está lá. A areia fala de um lugar que, se vier uma chuva, uns rios... Você já foi em alguma praia que você ficou em algum hotel, que você vai lá e de manhã a praia tá de um formato e daqui a pouco vem aquela maré, aquele vento, e no outro dia você volta, aquela praia que estava à frente do seu hotel já não existe mais? Porque estamos falando de areia. A areia, ela se move. A areia, um dia ela tá de um jeito, outro dia ela tá do outro. A areia, vem o vento, leva a areia embora. Então aquele que ouve a palavra e não pratica é comparado a um homem que edifica a casa na areia, que não tem rigidez, que um dia tá crente, outro dia tá desviado, que um dia tá crente cantando no coral, outro dia tá lá fora fazendo o que quer ou deixa de querer. Então não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. Aí Jesus vai concluir no versículo 28 e 29, a Bíblia diz que, tendo concluído Jesus o seu discurso, a multidão se admira da sua doutrina, porque ninguém nunca tinha ouvido a palavra de Deus sendo ensinada com tanta autoridade e com tanta graça. Até os escribas, os fariseus, os doutores das leis, os chefes das sinagogas ficaram dizendo: meu Deus, quem é esse homem que está ensinando? Porque a forma que ele ensina é diferente. Então, aqui nós vamos concluir agora o estudo do Sermão do Monte. A partir de amanhã nós já vamos entrar nos milagres de Jesus, em Mateus capítulo 8, amém? Eu quero orar por você, quero abençoar a tua quinta-feira e eu espero você aqui daqui a pouco às 18 horas, no segundo dia da campanha do Salmo 125. Espero você aqui amanhã, na sexta-feira, abençoada às 6 da manhã, para a gente começar a falar dos milagres que Jesus operou. Amém? Pai querido, eu quero agradecer o Senhor. Eu entendo que é a tua graça mesmo que está sobre a nossa vida, para nós não cairmos, não pecarmos e não desistirmos. Eu te peço, em o nome de Jesus, que o Senhor seja conosco. Nos ensina, Pai, a tua palavra. Nos dá da tua graça. Não nos deixa órfão, não nos deixa só. Não nos deixa ficar perdendo tempo aqui, correndo o risco de ir para o inferno. Não queremos. Queremos morar contigo no céu de glória e fazer a tua vontade. Eu te peço, guarda a nossa vida, a nossa casa, desde agora e para sempre. Assim eu oro, te agradeço, em o nome de Jesus. Querido, tenha uma quinta-feira de paz, que a mão de Deus te acompanhe aonde você precisar ir, que o Senhor te guarde, te livre, você e a tua casa de todo mal, em o nome de Jesus. Não esquece de deixar o teu like, o teu pedido de oração, e eu espero você daqui a pouco no altar das 18 horas. Beijo no seu coração. Amanhã nós vamos iniciar Mateus capítulo 8. Não perde. Firma um propósito de ler a Bíblia. Eu tenho percebido aqui que tem dia que dá muita gente na live, tem dia que dá pouco, infelizmente. As pessoas não querem ter compromisso com a palavra, mas você é diferente. Você quer, portanto, Deus vai abençoar você. Beijo no teu coração, fica com Deus.